bem-vindos. É uma baita responsabilidade, né, estar aqui para abrir esse espaço, para estar com vocês num horário tão exíguo. A gente sabe que hoje a única coisa que a gente gostaria de ter a mais e nunca vai conseguir ter é tempo, e para discutir uma coisa que é muito importante. Eu resolvi colocar, afinal, o que é conteúdo no mundo digital, não para trazer respostas, mas para, eventualmente, nós entendermos quais são os caminhos para entender o que é conteúdo, afinal. O universo da internet promoveu um fenômeno naquilo que a gente chama de conteúdo. Porque antes, quando nós vivíamos no mundo offline, você pegava um jornal, uma revista ou assistia televisão e você sabia perfeitamente o que era entretenimento, o que era jornalismo, o que era publicidade. Hoje, né, com a democratização das mídias e no universo da internet, essas barreiras elas foram totalmente derrubadas, porque se inventou um conceito que engloba tudo isso, que eu chamo de uma grande panaceia, chamada conteúdo. Então hoje a gente percebe, por exemplo, que as primeiras gerações nativas da internet não conseguem mais discernir o que é jornalismo, o que é entretenimento, o que é serviço, o que é marketing e o que é, sei lá, verdade e o que é mentira. A ponto de, o ano passado, nós temos tido como a palavra do ano a pós-verdade, que eu brinco que nada mais é do que uma gourmetização das narrativas. Ou, falando português bem claro, qualquer mentira se torna pós-verdade. Basta que ela tenha uma coerência ao ser divulgada. E a internet, quer queira, quer não queira, é o lugar mais propício por gentileza, tem lugar aí? Para se espalhar um boato, para se criar uma mentira, para, enfim, divulgar fatos que não necessariamente são verdade. E como nós, pessoas de comunicação, conseguimos, né, de uma certa maneira, olhar para esse universo do conteúdo e voltar a dar o valor devido para cada uma das coisas. Porque é óbvio que a internet, ela é um espaço de negócios, ela é um espaço de comunicação, ela é um espaço de divulgação e ela é um espaço de informação jornalística. Só que, no Brasil principalmente, eu brinco que tem 3 coisas que só existem aqui. Né? Dizem que só tem jabuticaba no Brasil. O Brasil também é um país onde as revistas semanais, por exemplo, pautam a mídia diária, o que é uma inversão, né? Então fica todo mundo esperando o que as revistas semanais vão publicar, que vai pautar a imprensa diária. E a terceira coisa que a gente chama de portais de informação. E praticamente em nenhum outro lugar do mundo este formato de negócios deu certo. Ninguém entra no UOL, ninguém entra no G1 em outros países. As pessoas entram nos veículos. Elas entram no New York Times, elas entram no Washington Post, elas entram no Corriere della Sierra, elas entram no Figaro, elas não entram em portais de informação. Óbvio que para um país como o Brasil, que era muito offline, eu digo, né? Era muito analógico até então, os portais de informação se transformaram num canal para fazer com que as pessoas fossem até a internet para se informar. Só que o uso prolongado, né, desse formato gerou especificamente no Brasil um fenômeno tremendo, que é o que eu disse, a geração nativa da internet não consegue mais discernir o que é entretenimento, o que é jornalismo, o que é marketing, o que é publicidade, o que é conteúdo jornalístico. Tanto é verdade que vários de nós já tiveram a experiência de entrar num portal de notícias, seja ele qual for, o UOL, G1, Terra, enfim, e ver Maria Eduarda mata João Alfredo, que são pessoas que não existem, são personagens de novela, do lado do, novo ministro é nomeado. É inacreditável, mas a ficção ocupa um espaço semelhante e muito próximo ao do jornalismo. Muitas vezes nós temos o debate, por exemplo, da reforma tributária ou da reforma trabalhista, e do lado eu tenho um anúncio da Netshoes. Eu tenho um anúncio, por exemplo, do Walpag.
Então vejam que para nós se tornou muito comum olhar aquilo e ver, seria a mesma coisa que, por exemplo, eu ter bananas plantadas ao lado de abacaxis plantadas, ou seja, eu olho para aquilo e eu não vou mais discernir o que é uma coisa e o que é outra. Isso, de uma certa maneira, tira de nós um certo filtro. No cinema, existe uma coisa chamada suspense of disbelief. Você tem que suspender, né, a sua descrença de que as pessoas não voam, de que um sujeito não sobrevive a uma explosão, para que a gente compre a ideia da ficção. E isso se transportou de uma maneira basicamente perigosa para o universo da informação. Então nós entramos, né, na internet, nós entramos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, em todas as nossas redes, e basicamente está desligado o nosso botão de, pera lá, mas será que isso aqui é verdade? E a gente sempre parte do princípio de que tudo que está lá é verdade. Da mesma forma que a gente vai ao cinema e suspende a nossa descrença, isso acabou sendo transportado para o mundo da verdade digital. Ou seja, se está lá, é porque é verdade. Nós desligamos um pouco o nosso simancol de pensar, mas espera lá, qual é a fonte desta informação? Isso traz um perigo enorme, porque, primeiro, nós já desenvolvemos, por exemplo, um certo senso crítico de não comprar em páginas que a gente não confia. No começo, a gente entrava e comprava. Agora não, a gente quer saber quem é que está vendendo, se é um bom comprador, se não é. A gente vai atrás das avaliações do vendedor, a gente vê se tem 5 estrelinhas, a gente vai ao Reclame Aqui, vê se tem algum tipo de reclamação. Então nós buscamos a verdade de uma outra maneira para nos proteger. Só que quando a gente fala em conteúdo, a gente fala de informação, nós ainda não desenvolvemos essas ferramentas. E nós partimos do pressuposto de, se foi o Jorge Tarquini que postou no Facebook essa informação, eu acredito nele, então automaticamente eu acredito na informação que ele está me passando. Eu acredito na Folha, eu acredito no Globo, eu acredito na Veja, eu acredito na Carta, eu acredito... Enfim, nós transferimos a crença que nós temos nos veículos ou nas pessoas para as informações que eles postam ali. Porém, nem tudo o que está ali é verdade, porque tem uma outra questão na formação da verdade no universo digital, que é o da rapidez. A gente quer que... acabou de acontecer uma passeata na frente deste shopping, e houve, sei lá, um conflito entre os manifestantes e os policiais, por exemplo. Cada um de vocês vai pegar o seu gadget, vai pegar o seu smartphone e vai procurar. Vocês querem imediatamente que digam o que foi que aconteceu, de quem é a culpa. Espera lá, informação de credibilidade não é mandiopan que você joga na frigideira e ele está pronto. Não é miojo que está pronto em 3 minutos. Então, nós, pela rapidez, também abrimos mão de um certo rigor na informação. Porque a gente quer informação com um imediatismo que antes nós não esperávamos esse imediatismo. Nós entendíamos que uma informação de qualidade demandava tempo. E a partir daí se criou um espaço, né, para as tais narrativas ou para pós-verdade. Então, e qual é o filtro que nós usamos hoje para entender o conteúdo na era da pós-verdade? Se bate ideologicamente comigo, eu tendo a acreditar nesta versão. Se não bate ideologicamente comigo, eu tendo a não acreditar nessa informação. Isso gera um problema enorme, que a gente já vive hoje em dia, que é uma bipolarização. Só existe a verdade ou a mentira. Não existe nada entre o ponto A e o ponto B. Isso, primeiro, enfraquece, né, a discussão social em torno das questões.
enfraquece, até porque, imagine, nós acabamos tendo que fazer determinadas ginásticas retóricas para defender pontos que às vezes são meio indefensáveis. E isso posto em tudo, né, seja na questão do consumo de produtos, seja nas questões políticas, seja até nas questões interpessoais, né, imagine você arbitrar diferenças entre amigos, e acontece. Então, não dá mais para se arbitrar. Então, a gente utiliza o quê? A gente deleta as pessoas, a gente tira a amizade. Então, vejam que toda essa questão de entender o conteúdo, entender que ele tem um processo de feitura, e que a verdade se tornou a pós-verdade, porque nós estamos mais interessados na narrativa do que propriamente em como aquela informação foi gerada e o quanto de verdade existe dentro dela, começa a interferir na mesa do nosso almoço de domingo. Interfere nos nossos amigos no Facebook. E numa escala maior, interfere naquilo que a gente lê, naquilo que a gente consome como jornalismo, como informação. E pior, né, transforma o país, né, e o mundo. A gente está percebendo que o mundo está bipolar. E eu costumo brincar que a minha experiência por ter escrito o livro da Bruna Surfistinha, eu sempre uso como exemplo 50 Tons de Cinza. Se até um livro erótico descobriu que existem 50 tons de cinza, descobriu que tem 50 tons mais claros e descobriu que tem 50 tons mais escuros, né? Por que nós, no universo da informação, vamos acreditar que só existe o branco e o preto, o certo e o errado, o A e o B? Nós abrimos mão voluntariamente de discussões enriquecedoras. Aí então, quando a gente olha que a palavra do ano foi pós-verdade, vamos tentar entender um pouquinho o que é o universo da narrativa. Vocês me flagram, sei lá, roubando esta garrafa de água. E aí vocês me cobram. Mas, poxa, Tarquini, você está roubando uma garrafa de água? Veja bem. Para começar, veja bem, todo discurso que começa com veja bem é mentira. A pessoa está se preparando para te gambelar, para te criar uma narrativa vendedora. Pois bem, eu começo a minha defesa. Professores ganham mal no Brasil. E aí eu começo a fazer todo um discurso e na última linha eu falo, e realmente eu peguei a garrafa. Só que eu já criei na cabeça de vocês tantos elementos a meu favor que o fato de eu ter pegado esta água se torna irrelevante. Coitado, vamos fazer uma vaquinha e comprar um monte de garrafas de água e mandar para ele. Vejam como quem domina as ferramentas, né, dessa produção de conteúdo vai, de uma certa maneira, usando essas retóricas para criar discursos que nos afastam efetivamente da verdade e nos impedem, inclusive, de ter livre-arbítrio, de julgar aquilo com os nossos próprios filtros. Eu sempre brinco na história das narrativas. Ninguém vai ver numa campanha política nenhum político chegar e falar: sou contra a educação, sou contra a segurança, sou contra a habitação, sou contra o transporte. Todos eles dizem o quê? Sou pela educação, sou pelo transporte, sou por isso, por aquilo. Porque o importante não é o quê, é o como. Eu posso ser a favor do transporte dizendo que eu vou dar um carro para cada cidadão e entupir as ruas de carro. Eu posso dizer... Agora, como que eu sou a favor? O outro pode ser a favor do transporte, falando que vai investir em ciclofaixas, em linhas de ônibus, etc, etc. Então vejam que quando a gente percebe que nós estamos perdendo a nossa capacidade de discernir o que é um conteúdo relevante, fidedigno, informativo, nós perdemos também a possibilidade de arbitrar sobre isso. E nós estamos abrindo mão do nosso direito de entender e dizer: isto está correto, isto não está correto, isto é verdade, isto não é verdade. Em qualquer campo da nossa vida, né? Então,
voltar a entender, voltar a enxergar, principalmente no universo digital, onde nós somos bombardeados pelas nossas redes sociais, pelos portais de notícias, pelas ferramentas de venda, de marketing, o tempo todo as pessoas estão tentando estabelecer verdade através de conteúdo. Uma coisa que é muito bacana como modelo de negócios, que é o conteúdo patrocinado, né? Os branded contents. Bacana, você usa as ferramentas do jornalismo para trazer informações necessárias, mas que fique claro que aquilo tem um viés, né? Está sendo patrocinado por alguém. Porque eu acho que nos tempos de pós-verdade, acho que o mais importante é nós restabelecermos o que é verdade e não ficar tentando explicar o que é a pós-verdade. Então, basicamente, né, era isso que eu tinha para trazer como provocação para vocês e a gente conversar um pouco em torno desse tema que, eu falei, chega até as nossas mesas de almoço nos domingos. Aí eu queria abrir para vocês, para a gente conversar um pouco sobre essas provocações que eu trouxe para vocês. Você comentou do branded content. E os blogs que as empresas têm criado, eles têm o mesmo tipo de responsabilidade? Como você enxerga isso? Eu acho que sim. O importante é que a responsabilidade, você falou a palavra-chave, seja cobrado. Porque porque bem ou mal, é um espaço democratizado. Qualquer empresa pode montar uma página, um blog, o que for. E aquilo vai para o ar e o que está lá tem que ter a responsabilidade daquela informação sendo cobrada de alguém. Para que não se crie um Second Life, né? A Matrix. Eu brinco que hoje a gente vive a Matrix na internet. Tudo é lindo, todos nós somos felizes no Facebook, né? Estamos sempre sorrindo. Eu brinco, né, nas férias de dezembro, falei, caramba, eu sou o único que não viajou para um lugar legal, não está feliz, né? Fui o único que fiquei em São Paulo, né? Fui caminhar em Ibirapuera. Então a questão da responsabilidade ainda não está muito clara. E não é só no Brasil, no mundo inteiro a questão da responsabilidade sobre o conteúdo veiculado na internet ainda não está claro. Porque nos países democráticos, o maior empecilho para se criar leis sobre conteúdo na internet é você esbarrar na questão da liberdade de expressão, que também é um pilar, é um valor fundamental. Então nós ainda não achamos um caminho para que o conteúdo seja livre, mas que esteja baseado em questões de responsabilidade. Oi? E o jornalista no meio disso tudo está parecendo que o cachorro caiu do caminhão na mudança, né? A gente está ainda sem entender. Então, algumas experiências, por exemplo, como o Fernando Rodrigues, que saiu do UOL, saiu da Folha e criou o Política 360, é uma maneira de ele trazer para ele a responsabilidade pelo que está sendo publicado. E talvez esse seja o caminho também, que nós possamos identificar quem é que se responsabiliza por cada uma daquelas informações. Talvez a gente precise passar por um momento, talvez meio 1984, né? Por exemplo, hoje nós não nos responsabilizamos pelo que a gente posta no nosso Facebook. Mas eu garanto para vocês que em curtíssimo tempo vai começar a existir legislação sobre isso. Por quê? Porque nós somos emissores de conteúdo. Ah, mas eu só retransmiti. Desculpe, você tem responsabilidade sobre aquilo que você comunica, sobre aquilo que você disponibiliza. E, enfim, né, como é que a gente... Google e Facebook hoje estão discutindo como, né, impedir que as mentiras sejam... A gente tem que tratar isso com muito cuidado para que a gente não crie um estado policialesco, que a gente não se torne um estado, né, não se torne um mundo fascista que fique vigiando as pessoas, mas por outro lado, o mal que a mentira ou a pós-verdade tem causado para algumas pessoas também é irreparável. A gente já viu que teve, inclusive até no Guarujá, uma pessoa foi linchada por informações que foram postadas na internet. Então a responsabilidade tem que começar a ser discutida por todos nós sobre a questão do conteúdo. Eu acho que a assessoria de imprensa vai passar por uma transformação muito íntima e muito profunda.
Porque talvez as assessorias de imprensa tenham que se transformar em produtoras de conteúdo, literalmente. Né? Não é mais o release, não é mais... Óbvio que esses trabalhos ainda vão existir, né? O trabalho de você ajudar o seu cliente a se transformar numa fonte, ele vai continuar existindo. Mas acho que a maneira de se aproximar efetivamente é de produzir conteúdo de qualidade. Não que o release não traga isso, mas, por exemplo, eu sou conselheiro do CONAR e caiu na minha mão exatamente um processo semelhante em que o processo era um veículo publicou o release na íntegra. E um cliente se sentiu prejudicado porque, óbvio, a informação do release era a informação base para a matéria. O jornalista publicou, inclusive, as questões comerciais que estavam no release como informação primária, era informação para o jornalista e não informação para o consumidor. E essa foi a bobeada. Então, vejam que assim, e hoje é muito rápido que isso aconteça. Esse consumidor fez um barulho gigantesco dentro da internet. Acabou gerando um processo no CONAR. Foi um processo... Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado que isso poderia chegar neste ponto. Eu não tenho a resposta, eu não saberia para onde ir, mas eu acredito que você fazer produção de conteúdo, aproveitando inclusive a questão dos branded contents, né? Porque hoje o importante para nós é que o conteúdo seja bem feito e fidedigno. Se aquela fonte se responsabiliza por aquela informação e ela é fidedigna, qual a diferença para o consumidor se ela veio de uma assessoria, se ela veio de uma reportagem? Algumas barreiras, né? A brincadeira do Estado e Igreja que os veículos tradicionais tinham de separar o comercial da redação, do conteúdo, essa divisória já está se diluindo. E para se criar um novo modelo, óbvio que a gente precisa distinguir o que é publicidade, do que é conteúdo, do que é jornalismo, porém, essas divisórias elas estão mais tênues, até pela liquidez, né? Brincando aqui com a ideia do Bauman, de tudo isso. Nós estamos vivenciando um admirável mundo novo, estamos todos aprendendo juntos, porém, temos que entender que temos que estar muito... Pensem em uma criança, nós somos adultos, mas pensem numa criança vendo uma informação que de saída ela vai acreditar naquilo que ela está vendo, naquela tela, seja no computador, no tablet, no celular. E outra, nós amadurecemos a partir do momento em que nós desenvolvemos o quê? Uma certa malícia de entender os códigos. Isto aqui é verdade, isto não é verdade. Isto é fidedigno, isto não é fidedigno. São perigos, né, que a gente tem que cuidar, e a comunicação tem essa obrigação. Nós, sejamos produtores de conteúdo, sejamos até consumidores de informação, nós temos esse compromisso. E a assessoria de imprensa vai ter um papel fundamental, né? Eu vejo o copo meio cheio, nesse caso, eu conversando com colegas, poxa, o negócio da... Calma, o copo está meio vazio, na sua visão, no meu ele está meio cheio. O que a gente vai fazer com ele meio cheio para dar a volta por cima? O trabalho mudou. Eu brinco que assim, é como o designer de hoje que era o Pestap de antigamente. O Pestap que não entendeu que ele teria que se transformar num designer, ele se tornou obsoleto, né? Ele se tornou um dinossauro e foi extinto. Alguém mais? Bem, queria agradecer de coração, acho que assim, foi curtinho, mas talvez, eu espero que essas provocações tenham trazido alguma luz para essa discussão desse universo tão confuso, né, do conteúdo da verdade e da pós-verdade. Obrigado. Obrigado a vocês por terem vindo.